Cenário. Personagens. Uma narrativa não precisa ser linear, mas um prisma de infinitas possibilidades, onde uma única mudança pode criar obras diferentes do que as que conhecemos. Eu sou o roteirista, seu guia por entre essas muitas realidades. Se inscreva e pondere a pergunta: como seria? Bem-vindos ao programa Como Seria, da Kinosapiens, onde nós iremos imaginar que formas diferentes um roteiro pode tomar se mudássemos alguns elementos de suas premissas. No episódio atual, iremos falar sobre a série Euforia, de 2019, adaptada e escrita pelo polêmico Sam Levinson. Euforia fez muito sucesso por falar da relação da juventude atual com as drogas, utilizando de um roteiro fiel a essas experiências, com personagens muito bem construídos, e também ajudou que a maioria das atuações foram impecáveis durante o decorrer da série. Também teve uma estética e uma fotografia sensacional que apelavam para o público-alvo. Essa série acabou sendo considerada a sucessora espiritual de Skins, que foi uma série inglesa do início dos anos 2000 que também abordava sobre os mesmos temas de juventude, utilização de drogas e trazia essa pegada um pouco mais nitty-gritty. A proposta de hoje é: como seria se Euforia se passasse no Brasil? Mais especificamente na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Por quê? Porque sim, porque eu quero. Mentira. Acontece que eu fui criado nessa região e eu gostaria de aplicar a premissa de Euforia nessas minhas vivências que eu já tenho. E falando em premissas, a série de 2019 pode ser descrita da seguinte forma: Rue é uma garota de 17 anos, adicta a substâncias, que acabou de sair da reabilitação após sofrer uma overdose. É somente após conhecer a Jules, uma menina trans que acabou de se mudar para a cidade, que Rue começa a tentar lidar seriamente com seus problemas. O ambiente surreal da adolescência, das emoções à flor da pele, se mistura com o conflito mental da Rue, criando uma poderosa combinação. Poderíamos utilizar somente disso para criarmos nossa versão da Baixada Fluminense desta série. Porém, para os temas que eu quero abordar, eu gostaria de relembrar que Euforia já tinha sido lançada em 2012 pela Daphne Levin e pelo Ron Lashen, em Israel. A versão americana sendo uma adaptação da história original pelo Sam Levinson. Em Euforia de 2012, vemos muito mais uma abordagem que mergulha dentro das periferias da ocupação israelense, coisa que é perdida na versão americana em favor dos subúrbios e das festas de quintal. A versão da Baixada vai resgatar essas abordagens narrativas e estéticas da série original para que a gente possa falar sobre os nossos jovens, que passam boa parte da sua adolescência lidando não só com os próprios sentimentos, mas também com as diferentes realidades socioeconômicas que eles têm no dia a dia. Subtraindo então as alterações do Sam Levinson, na maneira do possível, podemos dizer que Euforia se trata de uma jovem sofre com o uso de substâncias e precisa lidar com a adolescência de maneira ainda mais aflorada e perigosa do que outros jovens. Com isso estabelecido, nós temos um local no espaço, a Baixada, um tempo, por volta de 2016, 2018, e um conflito superficial. Agora, vamos trabalhar os personagens? Para a protagonista, que vai herdar esse manto tanto da Rue, da Euforia de 2019, quanto da Rofit, da Euforia original, eu decidi escolher um nome comum na Baixada, que é Raíssa com Y, mantendo um nome que começa com R para continuar aquela temática de Romeu e Julieta que o Sam Levinson desenvolveu. O perfil dela seria o seguinte: Raíssa é uma jovem negra de 17 anos, moradora da cidade de Mesquita, próxima ao bairro da Coreia, que se tornou adicta em substâncias após a morte de seu irmão mais velho, Emerson, que ajudava a família financeiramente. Antes da morte de Emerson, Raíssa era uma criança incrivelmente estudiosa, tendo conseguido uma bolsa de colégio particular onde ela estuda atualmente. Sua relação com o mundo das drogas começa quando ela se envolve com Santiago, melhor amigo de seu falecido irmão, que é um traficante na região em que ela mora. É tentando substituir a figura ausente do seu irmão com a imagem de Santiago que ambos formam uma relação complicada envolvendo o luto e o ambiente das bocas de fumo. Após a nossa protagonista, uma personagem que eu faço questão de manter é a Jules, que é uma criação original da Euforia americana, mas que eu gostaria de trazer para a nossa abordagem brasiliense por conta da carência que nós temos de representatividade de jovens trans na nossa mídia. Então, para mim, é algo que totalmente vale a pena. Como toda boa sala de roteiro, aqui na Kinosapiens a gente faz questão de trazer diferentes grupos sociais para falar sobre representatividade e para termos certeza que estamos dando uma voz autêntica através desses personagens. E isso é o que a maioria das salas de roteiro deveriam fazer ao invés das pataquadas que eles arrumam. Portanto, convido agora ao programa minha amiga Helena, que é uma artista travesti, para revisar essa nossa versão da Jules e falar um pouco dessas experiências. A Jules é uma personagem muito bondosa e eu acho que isso é algo que precisa ser transmitido da versão americana dela para a proposta.
Além disso, ela é uma menina branca, ela é uma branquinha rica. Então, apesar da série se passar na Baixada Fluminense, eu acho que seria legal guardar essas características para explorar esses conflitos com a protagonista Raíssa. Uma parte muito importante do arco dela também é a internação forçada, que é algo que ela sofre na pré-adolescência, que é algo pouco debatido no Brasil e acredito que pode ser abordado no personagem, ou talvez até mudando alguma coisa, talvez até abordando alguma tema mais próxima da vida das travestis, dando mais destaque para a saúde das mulheres trans e travestis nesse contexto brasileiro. Eu acho que talvez seria interessante se ela tivesse envolvida em alguma coisa de igreja, sabe? Tipo essa fita que tá acontecendo com a Catilares, Emanuel, essa parada toda aí. O arroba para a página de arte da Helena vai ficar na descrição também. A nossa versão da Julius acabou ficando com um nome meio parecido, Júlia. Mas eu queria manter o vínculo de Romeu e Julieta, que tinha sido estabelecido pelo Sam Levinson, e também porque a sigla do nome fica RJ, então eu acho isso bem fofinho e meio simbólico. O perfil da Júlia, então, fica o seguinte. Ela é uma menina trans, branca de 16 anos, que acabou de se mudar para a cidade ao lado, estudando na mesma escola que a Raíssa, onde elas acabam se conhecendo. Assim como a Raíssa, a Júlia teve sua família impactada com a saída de sua mãe, fazendo com que ela se mudasse da capital do Rio de Janeiro para Nova Iguaçu. A mãe de Júlia não aceitava que ela era uma menina trans e em determinado momento da pré-adolescência dela, ela foi internada em uma unidade do CAPS. E é após esse incidente e o divórcio dos pais que ela chega para cursar o segundo ano do ensino médio na escola de Raíssa. As duas acabam formando uma relação codependente, onde a Júlia tenta ser uma boa influência para a Raíssa, mas acaba sendo exposta a diferentes formas de perigo por conta dos ambientes que a Raíssa frequenta, que são marcados pela transfobia e pelo crime. Apesar da própria Júlia gostar de frequentar os bailes e as festas da comunidade, ela também é convidada para participar de rolês em condomínios caros e plays de apartamento dos outros colegas da escola, levando a Raíssa com ela como uma plus one e também expondo a formas de violência como racismo. Outro personagem essencial para a trama de Euforia é o Fesco, ou como ele é conhecido na série original, o Decker. O Fesco da série de 2019, interpretado pelo querido Angus Cloud, que nos deixou em 2023, sofreu muitas mudanças positivas comparadas ao personagem da obra israelense, assumindo uma relação muito mais familiar com a protagonista, enquanto na série de 2012 o Decker faz muitas atrocidades com a Rofit. Pensando nessas versões do personagem, eu pensei em misturar um pouco a relação de afeto com a relação de prejudicial e veio em mente o personagem do Santiago, que é um traficante e a causa primária da entrada da Raíssa no mundo das drogas. Então, esse seria o perfil do Santiago. Santiago é um rapaz de 23 anos, traficante da comunidade em que Raíssa mora e amigo de infância do falecido Emerson. Santiago se envolveu com o crime ainda jovem e isso o afastou da sua amizade com Emerson. Mas, após a morte do rapaz, ele se sentiu responsável de cuidar de Raíssa e da família dela, e ele começa a tentar preencher a ausência de Emerson, tanto financeiramente quanto emocionalmente. E é nessas tentativas de irmandade que ele acaba aproximando a Raíssa do mundo das drogas, onde a própria se vicia e faz Santiago se sentir ainda mais responsável por ela. O chefe de Santiago é quem força a fazer com que a Raíssa, que ainda estuda numa escola particular com jovens ricos, sirva como mula de carga dentro daquele ambiente, provendo substância para os adolescentes que possam pagar. E é nisso que ele tenta ser um bom irmão e de fazer boas ações que ele acaba arriscando ainda mais a vida de Raíssa, que é quem ele jurou proteger. Por último, e para completar um quarteto inicial para essa premissa simples, temos uma personagem antagonista que ocupa o espaço do Nate na visão da série do Sam Levinson. Essa é a Larissa, uma mistura de Mad com as piores partes do Nate, só que tendo uma ligação ainda mais forte com a protagonista Raíssa. Então, esse seria o perfil da Larissa. Ela é uma jovem de 16 anos, branca, que conseguiu escalar as escadas sociais do ambiente adolescente após muito esforço. Considerada a menina mais atraente e popular de sua escola, Larissa já foi muito amiga de Raíssa durante a infância, quando a mãe da Raíssa era diarista na casa da família dela. As duas fizeram tudo juntas, até entrar para a mesma escola, mas foi no ambiente do ensino médio, sofrendo com a pressão social entre os colegas e também de seus pais, que a Larissa se afasta de Raíssa e começa a antagonizar ela diretamente. Todo o seu status foi conseguido à base de muita manipulação e fofoca, um trabalho social cauteloso para que ela pudesse se colocar como centro das atenções na escola. A única coisa que consegue perturbar essa ordem estabelecida é a Raíssa, que conhece as fraquezas de Larissa e consegue perturbá-la profundamente, e até fazer com que a garota mais popular sinta inveja da independência emocional da jovem adicta.
Ela se aproxima da Júlia para tentar atingir a Raíssa, e nisso ela é puxada para dentro da trama principal, representando os conflitos sociais e econômicos que os adolescentes enfrentam. Com esses 4 personagens de base, já podemos criar a nossa premissa da série de uma euforia versão Baixada Fluminense. Algo mais ou menos assim. Raíssa, uma adolescente periférica envolvida com o mundo das drogas, se apaixona por Júlia, uma garota que não pertence a essa realidade. Ambas possuem boas intenções nesse relacionamento, mas entre os vícios de Raíssa e a transfobia sofrida por Júlia, a fórmula desse romance se torna cada vez mais tóxica. Até que não ficou tão ruim. Mas, além da premissa, a mudança de cenário proposta nesse episódio também faz uma drástica mudança estética. Na versão americana, nós vemos uma exploração do espaço urbano do subúrbio, das festas em casas de luxo e da estética de andar para todo lugar de bicicleta absolutamente chapado. Mas, nessa abordagem de euforia, a gente busca um senso estético no contraste da desigualdade social, colocando locais periféricos da Baixada junto dos locais mais privilegiados, indo dos bailes da comunidade até as festas feitas em condomínios. Esse contraste se amarra na relação de dualidade estabelecida pela nossa premissa: boas intenções contra consequências negativas, o rico e o pobre, o negro e o branco, e claro, as diferentes realidades que existem em uma Baixada Fluminense que abriga dentro dela as condições mais precárias de vida e também as mais luxuosas. A gente pode até utilizar dessa dualidade para explorar um esquema de cor. Assim como a Euforia de 2019 utiliza muito do roxo, cores vibrantes e, claro, do glitter, podemos utilizar de diferentes cores claras para representar os espaços de elite e cores fortes e escuras para os espaços periféricos. Pensa, por exemplo, em uma festa de adolescentes em play de apartamento, onde tudo é muito branco, até as pessoas, comparado a um baile de comunidade, onde temos luzes de neons, tendas coloridas e pessoas também diversas. Acho que com isso concluímos essa exploração de uma euforia situada na Baixada Fluminense. Não foi possível falar de todos os personagens, então se você conhece essa série, comente aí como você abordaria ela como uma mudança de cenário, ou o que você faria diferente se pudesse. Esse foi o programa Como Seria da Kinosapiens. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e de dar like nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube seja menos cruel com a gente. E é claro, nós nos encontramos na próxima Realidade Alternativa.